Bom, hoje nós vamos dar início a um novo assunto que vai ser sobre patologia bucal. A patologia bucal vai ser uma especialidade da odontologia sobre o estudo da etiologia e da história natural das doenças que vão acometer o complexo bucomaxilofacial. A patologia bucal ela vai ser, resumindo, o estudo das doenças da cavidade oral. E ela é uma disciplina muito extensa, então é importante você associar o conceito à imagem para você não se confundir, principalmente na hora das provas, ok? Mas antes de começar a nossa aula de hoje, que vai ser sobre anomalias dentárias, vamos falar um pouco sobre os conceitos das anomalias dentárias que vão estar relacionadas ao nosso primeiro tipo de aula, que vai ser sobre as alterações ambientais dos dentes. Bom, o primeiro que nós vamos falar vai ser a hipoplasia. A hipoplasia, como muitos de vocês já devem saber, vai ser causada por falta de células. Então, quando ela é acometida no dente, ela vai estar relacionada principalmente a áreas com ausência de esmalte, além de focetas e ranhuras. Já as opacidades difusas, elas vão ser áreas com variações de translucidez, como podemos observar na imagem, uma manutenção da espessura e também a opacificação sem uma delimitação, ok? E também nós temos as opacidades demarcadas. As opacidades demarcadas, ao contrário das difusas, elas estão marcadas literalmente. Então, elas vão estar marcadas, né, com a área de menor translucidez em relação às áreas que são difusas e elas vão ter um limite demarcado. Vai apresentar colorações brancas, castanhas, amarelas ou marrons, ou seja, marcado. Então, começando a nossa aula agora, nós vamos falar sobre as primeiras hipoplasias, que é a hipoplasia de Turner. Essa hipoplasia de Turner, ela vai ser uma doença inflamatória que vai ser decorrente da inflamação de um tecido. Então, quando esse tecido ele afeta um dente em específico, ele vai fazer uma permanência, né, dessa infecção que vai gerar uma virulência. Geralmente, a hipoplasia de Turner, ela vai agir principalmente nos premolares, né, como podemos observar nas imagens a seguir. E quando ela age nos premolares, ela faz com que haja o processo de carioso. E quando ela age nos incisivos, né, ela é um pouco menos frequente, mas pode ocorrer, pode haver uma intrusão. E quando há essa intrusão, vai levar o dente a um trauma. Então, essa é a hipoplasia de Turner. O segundo tipo de hipoplasia vai ser a hipoplasia por uso de antineoplásicos, ou seja, vai estar relacionada à radiação. A radiação, né, que vai estar relacionada à radioterapia e também à quimioterapia. Esse tipo de hipoplasia, ele vai variar conforme a idade, conforme a forma de terapia e também o campo de radiação. Ou seja, qual vai ser o impacto dela na radioterapia? Vai gerar na dentição uma hipodontia, uma microdontia, uma hipoplasia radicular, uma hipoplasia do esmalte, também pode gerar nos ossos uma hipoplasia mandibular, enquanto que a quimioterapia ela vai agir um impacto diretamente nos dentes, né? Então vai ter uma pigmentação muito característica e também a hipoplasia de esmalte radicular por uso de antineoplásicos, que vai ser, muitas vezes isso ocasiona por pessoas que estão tomando altos índices de radiação e muitas horas na quimioterapia, que acabam afetando o esmalte dentário, né? O terceiro tipo de hipoplasia vai ser a hipoplasia sifilítica congênita, que é a hipoplasia da sífilis. Como vocês podem ou devem saber, a sífilis é uma doença sexualmente transmitível que tem 4 estágios, mas o último estágio, que vai ser a sífilis congênita, ela vai ser ocasionada, né, de mãe para filha, de mãe para o filho. Então, essa sífilis congênita vai ser apresentada na criança, né, no bebê, por formas de coroa em chave de fenda, onde essa borda incisal vai ser constrita e em terço médio com uma circunferência maior. Ela vai afetar só os dentes descidos? Sim, ela vai afetar os dentes descidos, mas ela pode sim, né, com muita exceção, tudo na patologia tem as suas exceções, pode sim afetar os dentes permanentes. Bom, ela vai ter uma anatomia superficial desorganizada, né, que vai ser em esse formato da fruta, que é a amora. E, por fim, nós temos a fluorose dental. A fluorose dental, você já pensa, né, em excesso de flúor. Então, a fluorose dental vai ser um defeito na estrutura do esmalte
por essa incorporação excessiva de flúor, e quando há essa incorporação excessiva de flúor, vai levar a uma resistência à cárie. E essa resistência à cárie vai dar uma fluoretação da água. Bom, a patogenia da fluorose dental, né, ela vai estar relacionada à retenção de proteínas na estrutura do esmalte, que levam para maturação, que levam à porosidade. Mas é uma curiosidade sobre a fluorose dental. Alguns anos atrás existia uma disputa, né, uma discussão, na verdade, de alguns países se adicionavam ou não o flúor na água. Quando alguns países aceitaram, né, e comprovaram que o índice de cárie nas pessoas, né, principalmente as pessoas mais pobres, diminuiu. Mas não pode ser em excesso, que pode gerar diversas patologias, como a fluorose dental. Então, a água, aqui no Brasil, né, eles dizem que temos a porção necessária de flúor na água, mas sim é necessária a fluoretação da água. Tá? Então, algumas características da fluorose dental, ela vai ser sempre bilateral, né, e ela vai ter resistência à cárie, e vão ser áreas brancas irregulares, com superfícies, né, vestibulares marrons, e também uma hipoplasia. Essa foi a nossa hipoplasia, e também as nossas fluoroses dentais, que estão relacionadas ao ambiente. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre a perca da estrutura dentária. Pode sim gerar algumas anomalias em relação a percas das estruturas dentárias, como a atrição, abrasão, erosão e a bifração, além das reabsorções. Para início de conversa, nós vamos falar um pouco sobre a atrição. Bom, quando eu penso em atrição, eu já lembro de bruxismo. É a primeira doença que vem na minha mente. Porque a atrição ela vai ser essa perca da estrutura por um contato com o antagonista. Então, o bruxismo ele tem muito disso, né? Tem um contato com o antagonismo, esse rancher dos dentes, que vai gerar efeitos fisiológicos e patológicos ao paciente. O tratamento da atrição ele é bem simples, né? Com a confecção e a instalação dessas placas de mordida. E quando há essa confecção, ele vai reconhecer a causa. Então, como podemos observar aqui na imagem, são facetas grandes, planas, lisas e brilhantes, que pode ser que, em algum caso, ela tenha uma sensibilidade e também uma exposição da polpa. Então, é necessário que, quando você tem um paciente com atrição, trate a sensibilidade e reconheça a causa, né, por meio de um monitoramento. O outro tipo de perca vai ser a abrasão, que vai ser essa perda da estrutura dental por agentes externos. Esses agentes externos eles podem estar ligados a cremes dentais abrasivos, escovas, né, com cerdas duras que podem gerar uma perca dessa estrutura, e também a técnica incorreta de escovação. Geralmente, a abrasão ela é muito sancionada por causa de maus hábitos delitéricos de higiene, assim como hábitos parafuncionais. E o tratamento da abrasão é bem simples, por meio de uma restauração. Você pode observar na imagem que o esmalte, né, a coroa do dente, ela é praticamente corroída quando se tem um fenômeno de abrasão. O outro tipo de fenômeno que nós temos vai ser a erosão. A erosão ela vai ser essa perca, né, por um processo químico. Eu tive um processo químico no meu dente e ainda somou com uma infecção bacteriana, né, que eu tive no dente. Aí, pronto, eu tive uma erosão. Essa erosão ela vai prover principalmente de ácidos e agentes quelantes, além de alimentos, medicamentos, piscinas, dejetos industriais que em contato com o dente vão fazer essa desmineralização do esmalte dentário. Bom, quando ele está ativo, ele vai apresentar uma superfície limpa, sem manchas, e quando ela está inativa, ela vai ser apresentada manchada e pigmentada à superfície do dente, principalmente ali a parte vestibular. Bom, o tratamento também vai ser a restauração dentária, assim como a abrasão. E, por fim, nós vamos falar sobre a abfração, não a abrasão, a abfração. A abfração, ela vai ser onde há mais força do esmalte. Eu tive uma força do esmalte, né, em um determinado local, e quando eu tive essa deposição dessa forma, eu formei uma fraturação. Ou seja, tá vendo essas rachaduras que aparecem ali nos incisivos? Então, essas rachaduras são resultado de abfrações, que tem umas características clínicas como superfícies vestibulares, dentes anteriores e também depressões em formas de colheres rasas. Então, essa foi a nossa parte sobre essas percas de estrutura e
Para finalizar essa parte, nós vamos falar um pouco sobre as reabsorções. Existem dois tipos de reabsorções, a interna e a externa. A interna vai ser realizada por odontoclastos, que vão estar localizados na polpa, e ela pode ser de dois tipos, né, podendo gerar trauma e cárie. O tipo 1 vai ser a inflamatória. A inflamatória ela vai estar relacionada à polpa coronária necrótica e ela vai ter uma reabsorção de dentro para fora. Então, é como se o dente fosse comido de dentro para fora. Enquanto que a metaplásica vai ser essa reabsorção de dentina e uma deposição de osso ou de cemento com um canal parcialmente obliterado. Bom, na inflamatória é muito característico você observar um dente rosa de Mummery. Então, quando você vê uma reabsorção interna com um dente rosa, você pode saber que vai ser uma reabsorção do tipo inflamatória, que vai ser esse dente rosa de Mummery. O tratamento para esse tipo de reabsorção vai ser um canal ou uma extração dentária, a maioria das vezes uma extração dentária, mas ela sim pode ser tratada ainda por um canal. E por fim, vamos falar um pouco sobre a reabsorção externa, que vai ser essa reabsorção de fora do dente para dentro. Ela vai ter um aspecto de comida de traça e ela pode levar a vários aspectos, como cistos, tumores, reimplantes, tratamentos periodontais, inflamações perirradiculares, desequilíbrios hormonais, traumas e muitos outros. E a reabsorção externa ela tem um tratamento principalmente relacionado à remoção de todo o tecido mole local. Então, as duas reabsorções vão ter tratamentos, ok? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Valeu!